Olá, telespectador do AmazonSat. Eu sou o Abraim Base e este é o programa Literatura em Foco. Gravamos aqui, na Academia Amazonense de Letras. Claro, estamos na Biblioteca Genesino Braga. Recebo hoje com muito prazer meu amigo, compositor, poeta, artista plástico, campeão de várias toadas, Rui Machado. Está acontecendo em Manaus uma grande exposição de bancos indígenas. E o Rui, claro, é peça importante como curador e participante, porque fez uma doação de vários bancos. É uma exposição que veio de São Paulo. Rui, falava ainda há pouco do compositor, do poeta, do artista plástico. Me fale um pouco dessa trajetória, o compositor, o poeta, o artista plástico. Foi nas artes plásticas que você deslanchou, ou seja, em todas as suas atividades, essa é aquela que você mais exerce, é isso? Olha, com certeza. E primeiro quero te dizer que é um prazer enorme estar mais uma vez com você no seu programa, já que nós já fizemos inúmeros programas na minha casa, em outros lugares, e você sempre presente na minha caminhada. Então é um prazer e eu só tenho a te agradecer por tudo isso. Na verdade, eu sou artista plástico, sou poeta e as minhas poesias foram musicadas por vários parceiros, já que eu não toco nenhum instrumento, eu só escrevo. Mas eu posso te dizer que a minha função, a minha paixão maior é a pintura, é artes plásticas. Mas a gente envereda por outros caminhos e sempre defendendo e levantando a bandeira da Amazônia. Você é um homem reconhecidamente importante. Importante para o Amazonas, importante internacionalmente e nacionalmente. Haja visto que essa exposição nasce em São Paulo e vem para Manaus. Um dos reconhecimentos que você recebeu é muito forte. Entre tantos, você recebeu a medalha Péricles de Moraes, que é a mais alta condecoração da Academia Amazonense de Letras. Eu sinto-me lisonjeado, muito feliz por ter tido a honra de receber uma homenagem tão importante que é a medalha Péricles de Moraes, aqui da Academia Amazonense de Letras, que a Academia Amazonense de Letras está para o Amazonas, assim como a Academia Brasileira de Letras está para o Brasil. Então tem uma importância enorme. E receber essa homenagem, essa comenda, me deixa muito feliz pelo reconhecimento, que eu sempre digo que eu quero todo e qualquer reconhecimento em vida, porque depois que eu morrer a gente não sabe realmente para onde vai, se existe vida após a morte. A gente acredita em algumas coisas, talvez até para a gente conseguir seguindo esse caminho e acreditar em alguma coisa após a morte. Mas esse prêmio para mim é de uma importância, para mim é um dos mais importantes que eu já recebi, e eu fico muitíssimo feliz de estar aqui gravando na Academia Amazonense de Letras e podendo agradecer por tão importante homenagem, Abraim. Pois é, a Academia reconhece, e é bom que se diga, isso é votado, o nome não é escolhido aleatoriamente, é uma eleição. Entre tantos nomes, um é escolhido, o mais votado é escolhido. Rui, a pintura, como você já falou, é a sua marca registrada. Você transita com facilidade em todas as áreas, mas a pintura está mais forte. Quando é que isso nasce no Rui? Rui, funcionário público, a bem da verdade, funcionário do Banco do Brasil, e que, embora funcionário público, nunca abandonou as artes. Quando é que essa pintura surge na tua vida? Quando é que você se descobre o artista plástico? Abraim, eu costumo dizer que todo artista nasce artista. Então eu já nasci artista
E depois é só trabalhar, trabalhar e trabalhar, e é o que eu venho fazendo ao longo da minha vida, né? Desde jovem, eu pinto. Não posso dizer que desde pequeno, porque pequeno eu ainda sou, né, de estatura. Então, quer dizer, mas desde jovem que eu pinto, e eu costumava guardar tudo que eu fazia, eu guardava, talvez por timidez e não acreditar. Você, quando é jovem, é inseguro, tem a insegurança natural da idade, né? Mas eu guardava tudo isso. Depois, quando eu estudei no Instituto de Educação, tinha aula de educação artística. A minha professora chamava-se Dalva Santiago. E como eu tinha mais facilidade para pintar, eu costumava até fazer o trabalho dos outros colegas na escola, né? Em compensação, a gente fazia uma permuta. No que eu tinha mais dificuldade, eles me ajudavam, né? Então, daí eu continuei a pintar, desenhar. E depois, já adolescente, tinha um jornalista que frequentava a minha casa chamado Carlos Aguiar, que eu considero o meu padrinho nas artes plásticas, porque ele me incentivou a mostrar. Ele fez eu perder um pouco dessa timidez e encarar, podemos dizer assim, a ideia de fazer uma exposição. E ele, junto com o Moacir Andrade, que é um outro padrinho meu, grandioso, meu grande mestre, me proporcionaram, me facilitaram e conseguiram que eu fizesse uma exposição no Hall do Teatro Amazonas em 1982, que foi a minha primeira exposição individual. Logo no Teatro Amazonas. Lógico, no Teatro Amazonas, dentro de um programa que tinha chamado, programa era Hahnemann Bacelar. Grande Hahnemann Bacelar. Que eu tive o privilégio também de conviver, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, nessa minha primeira exposição, lógico que eu tive muitas dificuldades por ser um artista iniciante, não tinha ainda um currículo de exposições nem nada, mas com a ajuda do Moacir, do José Tito Lindoso, que era o diretor do teatro à época, e com o aval do Moacir Andrade, o grande mestre, o mestre dos mestres, Moacir Andrade, eu consegui realizar a minha primeira exposição. E para minha surpresa e minha alegria, eu consegui vender todas as telas na abertura da exposição. Eram 13 telas, 12 ou 13 telas, não me recordo ao certo, e eu vendi todas. Então, com esse sucesso, com essa aceitação, provocou uma curiosidade com as pessoas em saberem quem era Rui Machado. E daí para frente, então, eu só tive que continuar trabalhando e dar continuidade a tudo isso, que é o que eu venho fazendo até hoje. Nesse projeto Bancos Indígenas, é uma exposição que nasce em São Paulo. De repente, São Paulo descobre o Rui Machado na selva amazônica. Também colecionador da arte indígena. Como é que você entra nesse projeto? Você, inclusive, contribui, você faz uma doação do seu acervo particular. Como é que você contribui nessa exposição e como você foi encontrado? Uma exposição tão grande, tão importante, que naturalmente vai circular no Brasil inteiro, e de repente ela vem para o Amazonas. Brian, antes de falar nessa exposição, eu quero só falar de uma coisa que você falou antes, e eu não mencionei, porque estar com você, estar nesse programa, são tantas emoções que às vezes a gente acaba pulando alguma coisa, né? Então, mas você falou que eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar no Banco do Brasil por quase 35 anos. Trabalhei sempre na área internacional de comércio exterior e me aposentei em 2010. Tem 15 anos que eu estou aposentado. E o Banco do Brasil foi uma grande escola para mim, um grande aprendizado, e foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida também. Rui, eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, mas eu prometo, é muito rápido. Voltamos em seguida. Eu, a equipe e Rui Machado.
Estamos de volta. É o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu convidei e ele aceitou meu amigo Rui Machado. Falar de Rui Machado é falar das artes plásticas, falar da poesia, falar do teatro. Mas, Rui, como é que um artista plástico que vive em plena floresta amazônica é descoberto para uma exposição nacional, uma exposição que nasce em São Paulo e vem para o Amazonas? Como é que você foi descoberto e você participa efetivamente com doações de bancos, que depois vamos falar sobre isso? Bem, Abraim, eu sempre gostei de arte indígena, né? Então, assim, em 2021, quando eu estava me preparando para celebrar os meus 40 anos de vida artística, que aconteceu em 2022, eu recebi um e-mail de uma pessoa por nome Tomás Alvim, que ele se identificava como sendo um dos donos de uma grande coleção que existe de bancos indígenas, da coleção Bay, e ele tinha visto o meu interesse, tinha tomado conhecimento do meu interesse pelos bancos indígenas, pela arte indígena, mais especificamente pelos bancos indígenas, e tinha visto também o meu trabalho de artes plásticas, e ele ficou interessado em me conhecer e conhecer um pouco mais dessa paixão que nós temos em comum. Daí nós trocamos alguns e-mails, depois ele veio a Manaus me conhecer pessoalmente, conhecer um pouco desse meu acervo, e foi aí quando nós desenvolvemos uma grande amizade e eu resolvi doar parte do meu acervo. Eu fiz uma doação de 30 bancos indígenas para a coleção Bay. Depois disso, eles ficaram muito interessados. Essa coleção é de propriedade do Tomás Alvim e da Marisa Moreira Salles. Eles são os donos da coleção. O grande projeto Moreira Salles. Tem a Marisa. O projeto não é do Instituto Moreira Salles. Tem uma pessoa da família que está no projeto. Que está no projeto. Então, assim, eles se interessaram bastante. Eu fiz essa doação. E, para minha surpresa, eles resolveram fazer uma exposição em Manaus com parte da coleção. Eu digo parte da coleção porque a coleção possui mais de 1000 bancos. É a maior coleção de bancos indígenas do mundo, né? Tanto é que eles fazem exposições simultâneas em vários lugares, no México, em Paris, em Nova York, em Manaus, porque eles têm condições de dividir a quantidade de bancos necessários para cada exposição. Mas essa em Manaus, eles resolveram fazer uma espécie de homenagem à minha pessoa, que ela está acontecendo na Galeria do IBEU. São 100 bancos, dentre quais 30 foram doados por mim. Eu sou um dos curadores da exposição, juntamente com a Marisa, o Tomás e o Danilo Garcia, que é um dos curadores também. E a exposição está muito bonita, vale a pena visitar. Todos os bancos que eu doei estão identificados num catálogo muito bem elaborado, que você já viu. Você recebeu um catálogo muito bonito, em inglês e português, que tem textos meus, tem textos da coleção Bay, e vale a pena você visitar a exposição e conhecer e adquirir um catálogo para você conhecer um pouco mais dessa arte tão genuinamente brasileira. E guardar como lembrança. Eu estive lá na exposição, fiz uma visita e naturalmente fui muito bem recebido por você. Agora, Rui, uma das trajetórias sua, você tem uma marca em capas de livros. São muitos autores, inclusive alguns da Academia Amazonense de Letras, que você pinta a capa de livros. Me fale desse segmento. Olha, na verdade são mais de 50 capas de livros que eu já ilustrei. Isso aí eu posso dizer que eu desconheço outro artista que tenha feito tantas capas de livros, né? E eu tenho o privilégio de ter feito para alguns imortais da academia. Infelizmente, eu ainda não fiz nenhuma capa para você, mas eu espero ainda fazer, tá, Brian? Com certeza. Olha, eu estou te cobrando aqui ao vivo, aqui,
no programa. Mas então isso é muito bom, porque isso mostra que o teu trabalho, além de estar no caminho certo, está atingindo várias pessoas, de vários segmentos, de vários assuntos, porque eu tenho capas de livros de poesias, capas de livros de livros sobre a Amazônia. Então isso me deixa muito feliz. São mais de 50 autores, é uma quantidade respeitável. Com certeza, Brahim. Agora, Rui, eu fui buscar lá na tua infância, na precoce juventude, você como ator, o Rui, peça de teatro, me recorda inclusive o título, Lágrimas de Brinquedo. Fale desse momento seu no palco. Olha, a gente já enveredou por vários caminhos das artes, né? E o teatro surgiu no Instituto de Educação, quando existia um professor chamado Carlos Alberto, que montou um grupo de teatro para ensinar Lágrimas de Brinquedo, do grande Alfredo Fernandes. Alfredo Fernandes, de nacionalidade portuguesa. Mas amazonense e amazônida de coração. É verdade. Né? Então, nesse grupo de teatro, nós ensinamos a peça Lágrimas de Brinquedo, e uma das companheiras de peça era Graci Moema Andrade, filha do grande Moacir Andrade, que também é uma excelente artista plástica, que assina com o nome de Moema Andrade. Isso. Então, isso aí foi o início dessa minha breve passagem pelo teatro, porque depois eu também participei de um grupo de teatro do Aristides Pereira. Grande Aristides Pereira, que passou inclusive pela TV Globo e tudo, né, com documentários, com séries e tudo. E eu participei de uma montagem com ele, onde eu tive Stanley Waibe, tive Zezinho Correia, Cleomar Feitosa. Rui, tinha um ator muito bom por nome Rui também, que não me recordo o sobrenome agora, e foi uma passagem pelo teatro. Depois disso, eu participei de um grupo de teatro também do grande Pedro Amorim. Pedro Amorim, eu conheci. Participei de uma peça de Como Surgiu a Noite, e encenamos também O Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado, que já é uma autora nacional, né? Então, essa minha passagem, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer grandes nomes da arte cênica amazonense. Eu quero pedir licença de você, Rui, e de você, telespectador, mas eu prometo que voltamos em seguida. Nos aguarde. Nós voltamos, e voltamos, claro, com alegria, naturalmente porque recebemos Rui Machado. Estamos aqui na Academia Amazonense de Letras, na Biblioteca Genesino Braga. Rui, Grupo Escolar Ribeiro da Cunha, Instituto de Educação, os primeiros contatos com as primeiras letras. Essas instituições guardam silenciosamente suas memórias daquele menino sapeca que seria o grande artista plástico em vida hoje. Me fale do início de tudo isso. Bem, Grupo Escolar Ribeiro da Cunha, boas lembranças, uma professora inesquecível chamada Lindalva Veras, uma diretora também inesquecível, Druzila de Oliveira Leão. Foram os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros textos, né? E os primeiros a gente nunca esquece, né? Não. Aliás, não devemos esquecer ninguém que faça parte da nossa história. Não só os primeiros, mas todos.
Depois veio o Instituto de Educação do Amazonas, com vários professores, Lila Borges de Sá, grande diretora da escola, muitos professores, Carlos Alberto, que eu já falei, que montou um grupo de teatro. E olha, são Dalva Santiago, minha professora de educação artística. E olha, são muitas lembranças. São lembranças que fazem o alicerce de quem eu sou hoje. De fato, você traz na memória uma Manaus que já não existe mais, que você vivenciou na sua infância, na sua juventude. O que você guarda dessa cidade do passado? O Eduardo Ribeiro arborizada, os alunos do Instituto de Educação descendo e subindo a Eduardo Ribeiro. O que você guarda de Manaus daquele período? Olha, muita saudade, mas nada de tristeza nem de nostalgia, porque as lembranças estão arquivadas na minha memória. Quanto às mudanças, elas são inevitáveis. Podemos dizer que o progresso chega e acaba construindo, mas destrói também muita coisa. Então, as minhas lembranças, olha, o Casarão Massimino Correia, na Praça do Congresso, que não existe, que para mim é uma das coisas que mais eu lamento ter sido destruído, porque uma das casas mais bonitas que eu tive o privilégio de ver, de entrar, e é uma coisa assim que é irreparável. Mas o que eu tenho a dizer é que o que nós podemos fazer é ajudarmos a não nos distanciarmos, nem perdermos essa memória e construirmos uma cidade melhor. Uma cidade não jamais voltará a ser o que era, mas devemos construir uma cidade, sim, boa, agradável, e preservarmos a nossa cultura, a nossa identidade. E para isso, o que é preciso? Autoestima. Eu acho que o amazonense, o manauara, precisa de autoestima para preservar tudo que gostar dele e gostar da sua cidade. Isso é autoestima, sabe? Autoestima é a gente gostar da gente e gostar do lugar que vivemos. Porque sem amor, a gente não vai a lugar nenhum, Abraim. Então é preciso amor e autoestima. Tá certo. De fato, o Instituto de Educação foi a base da tua história, porque lá veio as artes, lá veio o teatro, e interessante que você guarda na memória, coisa que pouca gente guarda, o nome dos primeiros mestres, né? E o que você guarda mais da sua juventude, nesse entorno? Você morou sempre nesse entorno do Teatro Amazonas, do Instituto de Educação. O que você guarda mais? Olha, são muitas lembranças, né? Mas, por exemplo, o Largo de São Sebastião, eu considero e considerava como o quintal da minha casa. Ali eu corria, eu brincava, eu jogava até futebol num clube que tinha na Igreja de São Sebastião, que tinha um Frei Silvio, que comandava os meninos todos, e a gente brincava. E eu tinha um amigo que infelizmente não está mais aqui, chamado Fernando Demasi, era mais conhecido por Pimenta, que era um amigo meu. A gente subia na noite até para bater o sino, e naquela época o sino tocar 9 horas da noite, alguma coisa tinha acontecido. Para você ver então as minhas brincadeiras de infância, toda a minha vivência e convivência com os amigos e parentes desse entorno do centro, que é um lugar inesquecível na minha memória, Abraim. Pois é, Rui. É bom a gente relembrar as nossas memórias. Mas, novamente, eu vou pedir licença de você e de você, telespectador. Mas esse é um momento muito especial e eu quero chamar a tua atenção. Assista a dica literária. Você vai gostar. Me aguarde. Manaus do final do século XIX.
um grupo de portugueses, liderados por Abel Thompson de Quadros, um português que idealizava a criação da primeira e única loja maçônica eminentemente portuguesa. Se reuniram para um jantar e neste jantar foi decidido a criação da Aurora Lusitana. Era uma Manaus bucólica, seus jardins muito bem cuidados, a cidade arborizada e em plena floresta amazônica nasce a primeira e única loja eminentemente maçônica portuguesa. Aurora Lusitana, a semente maçônica portuguesa no Amazonas. No início, só recebiam portugueses, o que era comum. Até os anos 50, quando passaram a iniciar os luso-descendentes. Já a partir dos anos 70, ela abre suas portas para a comunidade local. A Aurora Lusitana marca um período importante da maçonaria amazonense. Marca na generosidade de ajudar os irmãos. Marca principalmente no apoio às viúvas dos irmãos que fundaram a Aurora Lusitana. Uma dessas ajudas é muito clara. Estudava no Rio de Janeiro o filho de um maçom da Aurora Lusitana. E ele vem a falecer e a loja mantém os estudos do sobrinho até que ele completasse a maioridade e naturalmente formasse. Esse é um projeto maçônico, mas é principalmente um resgate de um período importante da maçonaria amazonense. A Aurora Lusitana, a semente maçônica portuguesa no Amazonas, deixou para os mais novos, que administram a instituição nos dias atuais, a responsabilidade de manter viva esta vela votiva, acesa sempre, fazendo filantropia sempre, para que ela possa tornar-se perene. É a dica literária do programa Literatura em Foco para você. Estamos de volta, é o quarto bloco do programa Literatura em Foco. Claro que eu e a equipe recebemos Rui Machado, grande Rui Machado. Rui, de fato, você tem uma família muito importante, de origem portuguesa. Eu não conheci seu pai, mas conheci muito sua mãe, a qual guardava um carinho por mim muito especial. E eu queria que você falasse um pouco dessa família que lhe conduziu, que lhe ensinou a ser o cidadão, a ser o ser humano e principalmente lhe deu a possibilidade de construir seu caráter, esse caráter lusíada que você tem muito orgulho de falar, suas descendências lá de além-mar. Abraham, com certeza, o mais importante e fundamental é a família, é o alicerce de tudo, e para isso você tem que ter ótimos pais, uma ótima educação. Então tudo isso, graças a Deus, os meus pais me deram. Meu pai veio de Portugal, né? Meu pai veio de Portugal, da cidade do Porto, porque um tio dele, por nome Albino, veio para Manaus e ele era muito apaixonado pelo tio e ele resolveu vir atrás do tio. Mas deixa estar que o meu avô materno, que era português, da cidade de Chaves, na fronteira com a Espanha, também veio para Manaus, numa época anterior ao meu tio Albino, e se estabeleceu na cidade de Barcelos. Barcelos. Que foi a primeira capital do estado do Exato. Amazonas, né?
Então, o meu tio tem até uma história bastante interessante. O meu avô, antes de casar com a minha avó, ele teve um caso com uma índia dessana e teve 2 filhas, que são irmãs da minha mãe por parte de pai. Era Virgínia e Laura. Tá? Depois, o meu avô casou com a minha avó. Foi daí que já nasceu a minha mãe com outros irmãos. A minha avó era de Barcelos, mas também era filha de portugueses e morava em Barcelos. Então, meu pai, quando foi para Barcelos, conheceu a minha mãe. O meu tio, Albino, e meu pai casaram com 2 irmãs. O meu tio casou com a Virgínia, que era a mais velha de todas, filha da Índia Dessana, com o português, e meu pai casou com a minha mãe, Aurora. Aurora. Daí nasceram minhas 2 irmãs num seringal, numa comunidade, num sítio do meu tio Albino, por nome Piloto, que hoje transformou-se numa comunidade acima de Barcelos. Então as minhas raízes são lusitanas misturadas com o Alto Rio Negro, que é a minha grande paixão. As minhas 2 irmãs, a Fátima e a Sônia, nasceram lá. Eu fui o único que nasci em Manaus, mas sou mais apaixonado pelo Alto Rio Negro, né? Agora, Rui, nessas origens de Além-Mar, você tem um projeto de escrever o seu próprio livro biográfico. Me fale dessa ideia. Olha, eu preciso registrar tudo isso, né? Assim, porque, como eu te disse, depois que a gente morre, não se sabe mais como será. Então, eu tenho um projeto de registrar. E nessa minha grande família, eu não posso deixar de falar também numa sobrinha. Eu só tenho uma sobrinha chamada Luciana, que mora em Porto Alegre, é a minha única sobrinha, né? Que eu conheci, doutora Luciana, conheci muito aqui. Porque, na verdade, assim, o meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. A minha mãe e a minha irmã, Fátima, faleceram há 8 anos. Então, hoje em dia, só tem aqui em Manaus eu e a minha irmã, Sônia. E eu tenho esse projeto de registrar a minha história, a minha caminhada, num livro onde eu possa mostrar tudo que eu pintei, tudo que eu escrevi, tudo que eu compus, toda a minha história, Trazendo, inclusive, as ramificações lusitanas. Com certeza, porque eu não estaria aqui se meu pai não tivesse vindo de Além-Mar, né? Verdade. Então, eu acho que é importante eu registrar tudo isso para que não se perca no tempo e para que futuras gerações possam conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Uma parte da sua vida já foi contada pela acadêmica Artemis Soares, que deixou registros memoráveis e importantes. Mas, naturalmente, você tem uma história maior, você merece uma obra maior. Esse projeto tem data? Olha, não tem data e foi bom você falar na Artemis, porque eu quero agradecer a Artemis por essa iniciativa dela de ter contado um pouco da minha história, né? Eu só tenho a agradecer, ficou muito bonito o trabalho, mas o meu projeto é de contar uma coisa mais ampla, mais profunda. Por exemplo, eu tenho áudios da Nélida Pinhon, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Isso é importantíssimo. Eu tenho áudios, eu tenho textos dela falando sobre a minha pessoa, que eu quero deixar isso registrado para a posteridade, né? Com certeza, isso é fundamental, até porque são pessoas importantes nacionalmente e que falam de um autor daqui. Isso não é comum, não é comum. Agora, Rui, Bogotá, me fale de Bogotá, você transitou com facilidade naquelas áreas e claro que os indígenas foram lá sua razão de ser. Me fale de Bogotá. Olha, Bogotá foi o meu primeiro destino depois de Manaus, quando eu tinha 14 anos.
Foi a minha primeira viagem, foi logo uma viagem internacional, né? Fui para Bogotá. Eu tenho uma grande paixão e admiração pela Colômbia. Eu até brinco dizendo que se eu não fosse brasileiro, eu queria ser colombiano. Existe a arte pré-colombiana, que é maravilhosa, tem uma importância enorme na história da civilização. Então eu gosto muito de Bogotá. Foi uma viagem, depois eu voltei várias outras vezes a Bogotá, tal qual a minha enorme admiração pelo país. Fez parte da minha história e faz parte da minha história Bogotá também. De fato, a sua casa é um museu a céu aberto, desde o jardim, a parte interior, principalmente na arte indígena. Você mudou agora. Esse acervo lhe acompanhou? Abraim, a gente teve que mudar da casa devido a gente vai ficando mais velho, a gente precisa de mais tempo para a gente já não tem o vigor da juventude para cuidar de tudo. Então eu e a minha irmã Sônia mudamos para um apartamento. O apartamento é relativamente do tamanho da casa, mas não tem o jardim, onde também eu tinha muitas peças de arte. Eu que lembro, tantas vezes, sentei naquele banco de jardim, nos finais de tarde, para conversarmos, jogar a conversa fora. Com certeza, encontros maravilhosos que estão arquivados na memória da gente e que jamais serão apagados. Mas você me perguntou sobre o acervo. Eu tive que me desfazer de muita coisa, mas eu procurei direcionar as coisas para onde fosse o perfil de cada peça. Por exemplo, aqui mesmo na Academia Amazonense de Letras, na entrada da academia tem um cabideiro que era da minha casa, tem um relógio que era da minha casa. Aliás, os relógios de 8 foram suas verdadeiras coleções. Foi, eu tenho um que está aqui na Academia Amazonense, tem outro que está no Instituto Histórico Geográfico e tem outro que está no Palácio Rio Negro. Aliás, no Palácio Rio Negro também foi contemplada com uma estátua de um anjo de 1,5 metro, mais ou menos, de mármore italiano do século XIX, que hoje ele faz parte do acervo do acervo do Palácio Rio Negro e as pessoas podem vê-lo no jardim do palácio. Então, para mim, e a minha arte indígena, eu doei grande parte da minha arte indígena para o Museu Amazônico, doei grande parte da minha biblioteca, mais de 500 livros eu doei para o Museu Amazônico, muitas peças, doei também meus bancos para a coleção B. Então, como você vê, eu procurei o perfil de cada peça para entregar o seu acervo. Para entregar o meu. E eu estou muito feliz porque, através destes lugares, eu dou continuidade ao meu sonho de ver a minha coleção atravessar o tempo e permanecer para que mais pessoas tenham acesso. Tá certo. Peço licença de você, Rui, peço licença de você, telespectador, com a promessa de que voltamos em seguida. Estamos de volta, é o quinto e último bloco do programa Literatura em Foco. Recebo com muito prazer Rui Machado. Claro, falar de Rui Machado é vários programas para poder entender a sua trajetória. Rui, tem uma curiosidade que me chama a atenção. O seu nascimento, há toda uma trajetória aí. Será que essa paixão pelo mundo indígena não veio da hora que você veio ao mundo? Olha, eu imagino que sim, porque eu nasci na casa de uma parteira, na Avenida Epaminondas, em frente ao Colégio Dom Bosco. E quando a minha O que era comum na época, né? Com certeza. Na época, nascia-se em casa, as parteiras famosas, né? E na época, minha mãe, quando foi para dar à luz, ela preparou a malinha dela com o enxoval para o meu nascimento, e quem a acompanhou carregando a mala foi um índio chamado Camilo, que morava na casa do meu tio Albino, e ele foi levando a malinha, e ele pensava que a minha mãe estava se separando do meu pai
E ele dizia assim, Doninha, ele chamava minha mãe de Doninha, não fica triste não, cutuma, você cutuma, quer dizer, cutuma era você acostuma. Então eu acho que desde aí já veio a minha paixão e depois também com todo o meu contato com os artefatos trazidos pelos índios do Alto Rio Negro. Você fala de Alto Rio Negro com um carinho muito especial. E eu estou aqui viajando naquelas imagens da tua antiga casa, onde as paredes eram todas ilustradas com flechas, com cocais. Você tinha uma coleção de máscaras enorme. Me fale de tudo isso, Rui. Vamos rever esse momento da tua juventude? Como eu te falei, meu primeiro contato com arte indígena foi através das pessoas que trabalhavam, que faziam parte do núcleo familiar da minha casa, os indígenas que vinham do Alto Rio Negro e tudo. O primeiro banco eu vi na casa do meu tio, na minha casa. Então, essa paixão me acompanhou e eu decorei a minha casa e a minha vida com tudo que eu vi e convivi desde a minha infância. Eu vou trazer novamente uma memória que eu tenho de tantas visitas que fiz na tua casa. Aquela televisão pequena, bem pequenininha, logo no início de quando começaram a chegar as televisões, era o seu ateliê. Ali naquele espaço minúsculo, você produzia grandes obras. E eu guardei na memória aquele espaço. Guardei na memória. Me fale da tua casa como um todo, aquilo que você deixou para trás e trocou por um apartamento. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não sou saudosista, então a minha casa eu vivi intensamente cada espaço, cada canto, cada parede, cada móvel, cada utensílio. Mas eu costumo dizer que quando eu encerro um ciclo, eu costumo virar a página e me envolver com outro. É lógico que as recordações ficam. Tinha um jardim com as estátuas, com banco de bonde, com urnas funerárias. A casa, o meu ateliê, você lembra muito bem, eu tinha a televisão que veio de plasma, que era bem fininha, foi a primeira televisão que eu tive acesso tão moderna, porque apesar de eu gostar do antigo, eu também gosto do moderno. Eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que acompanhar a evolução da vida, do mundo moderno, sem esquecer as raízes e esquecer de onde nós viemos, mas nós temos que nos preparar para onde vamos também, Abraim. Com certeza. Rui, projetos para o futuro, além da sua biografia. O que está na cabeça do Rui? Tem uma exposição em andamento, essa exposição vai voltar para São Paulo. E aí, o que o Rui está planejando? Abraim, eu estou numa fase da minha vida que eu quero fazer este livro. Quanto ao resto, eu estou tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Porque não quero fazer projetos, criar expectativas, eu quero que tudo aconteça e flua normalmente. De fato, você tem sonhos, mas não costuma revelá-los. Eles acontecem. Eu quero voltar para o Instituto de Educação. O que ficou do professor Rui Machado? Quando você fala professor, eu entendo bem porque a tradição do Instituto de Educação era formar professores. Professores, é verdade. Era o pedagógico. Mas eu vou contar uma curiosidade para você. O Instituto de Educação fez um experimento de criar o curso científico e clássico. Mas não deu certo, talvez, por causa da tradição. O que era uma tradição no colégio estadual. Eu que era tradição no colégio estadual. Mas eu fui a única turma que me formei em científico no Instituto de Educação. Então, o professor Rui Machado não existiu, não formou nunca.
Mas, de fato, naquela época, quem tinha o científico era como se hoje ter um curso superior, né? Era importantíssimo. Com certeza, mas eu te contei essa curiosidade para mostrar que eu não formei no pedagógico, eu formei no científico. Mas desde aí já mostrava que eu não tinha habilidades para sala de ensinar. aula. Para ensinar. Eu sempre descobri o mundo, eu sou um autodidata em tudo. Então eu não tenho essa vocação para professor. Agora, Rui, por que essa troca? Por que você resolveu trocar de um curso para o outro? Você que estava já encaminhado. Não, porque não tinha necessariamente esse encaminhamento. A gente fazia até a 4ª série e os 3 últimos anos é que você escolhia. E aí, como tinha, nesse ano, tinha a opção de escolher entre pedagógico, científico e clássico, eu escolhi pelo científico. Uma pergunta muito íntima, muito pessoal. Rapidamente, porque estamos chegando no final do programa. Quem é Rui Machado? Olha, sou um apaixonado pela Amazônia, por Manaus, pelo que eu faço e pelos meus amigos e principalmente pela minha família. Tá certo. Rui, estamos chegando ao final do programa. Primeiro, eu quero dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em trazê-lo mais uma vez ao programa. Mas agora você tem aquela câmera para se despedir rapidamente e, naturalmente, deixar seus agradecimentos. Abraim, como eu te disse no começo, é sempre um prazer estar com você, estar na Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia, e eu me identifico demais com esse slogan porque eu penso e ajo exatamente assim. Eu quero ser a cara e a voz da Amazônia. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade e estou à sua disposição, porque a gente tem muita coisa para falar de toadas, falar dos parceiros musicais, falar do J. Carlos Portilho, falar de tantas outras situações da minha vida que a gente vai voltar aqui com você. É só você me convidar. Com certeza. Muito obrigado e muito obrigado, Abraim. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu renovo o convite, eu e a minha equipe. Sozinho, eu não faço nada. Para estarmos juntos na próxima semana. Sabe por quê? Deus haverá de permitir esse novo encontro. Te vejo na próxima semana com esse mesmo carinho. Um forte abraço e até lá.